Vamos falar agora sobre o Estatuto da Criança. Coloque lá suas dúvidas. Olha, gente, em mais de 3 décadas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, trouxe conquistas importantes para a proteção e promoção da infância e da juventude no país, como acesso à educação e a redução da mortalidade e do trabalho infantil. O Estatuto trouxe ainda importantes atualizações, como a proibição de castigos físicos, medidas protetivas contra agressores e a guarda compartilhada. E sobre esse assunto importante, eu converso agora com a presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Goiás, Roberta Muniz. Roberta, bom dia. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham. Roberta, para começar, eu queria que você explicasse para a gente como que era antes, né, desse estatuto. Pois então, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa criança e esse adolescente era visto como objeto e não como sujeito de direitos. E muitas vezes era descriminalizado as medidas aplicadas, era no sentido de institucionalização e não de medidas socioeducativas. A partir da Constituição de 1988, um pouco antes até mesmo da promulgação do ECA, é que nós já tivemos um avanço do ponto de vista de proteção integral, esculpida ali no artigo 227 da nossa Constituição, no sentido de trazer um rol de direitos assistidos às crianças e aos adolescentes, o princípio da proteção integral e de se passar a ver a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Ótimo. Roberta, e o que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe de benefício? Pois então, como eu bem disse, é uma reprodução, digamos assim, da própria Constituição. Vai trazer essa efetivação desses direitos, trouxe também a figura do Conselho Tutelar, que vai ser responsável por recepcionar as denúncias, de ser ali a porta de entrada para possíveis infrações no que diz respeito às violações desses direitos assistidos às crianças e aos adolescentes. Inclusive, recentemente nós tivemos eleições, agora no mês de outubro, para conselheiros tutelares, que permanecerão no cargo durante 4 anos. E temos aí uma série de outras legislações que vieram atreladas ao ECA, no sentido de realmente dar essa proteção, garantir a saúde, garantir a educação, garantir que essas crianças não sofram nenhum tipo de punição, de maus tratos. Então, nesse aspecto de acervo legislativo, nós estamos muito bem amparados e somos referência em todo o mundo. Agora, o que a gente precisa estar atento é a aplicação da norma. O que hoje falta muito é justamente o executivo criar políticas públicas que possam efetivar todo esse rol de direitos, todo esse rol legislativo que existe aí à disposição, voltado para a infância e adolescência. Roberto, você mencionou uma coisa muito importante, que é a questão do Conselho Tutelar. Tem muita gente que ainda não sabe a importância do Conselho Tutelar. A eleição que você mencionou agora há pouco, a gente conseguiu ouvir muitas pessoas falando assim: nossa, que eleição é essa? Como que é isso? Eu também posso votar? Eu queria que você comentasse sobre a importância do Conselho Tutelar. Sim, o Conselho Tutelar é um órgão permanente, um órgão autônomo, que tem por principal objetivo justamente garantir a efetivação dos direitos assistidos às crianças e aos adolescentes. Infelizmente, o que nós temos em relação às eleições é que elas são facultativas, não são obrigatórias, e mais do que isso, nós deveríamos ter uma maior divulgação
dessas eleições, a possibilidade desses candidatos participarem de debates, assim como existe no processo eleitoral, né, habitual dos políticos, da escolha de vereadores, de chefes de Estado, mas nós estamos avançando, porque se percebermos aqui que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem 33 anos de existência, muitos avanços aconteceram, inclusive a gente percebe nessas eleições dos conselhos tutelares uma grande renovação e o interesse de pessoas realmente vocacionadas a defenderem esses direitos. Quando você me pergunta a importância do Conselho Tutelar, é a porta de entrada, como eu já havia dito. Se porventura qualquer pessoa da sociedade ou qualquer familiar perceber alguma violação, esteja faltando, por exemplo, vagas de creche, de escola, qual que é o primeiro órgão a ser acionado? O Conselho Tutelar. Ele não vai ser um órgão executor, mas ele é um órgão garantidor. Isso significa o quê? Que ele tem uma interlocução com todos os demais entes da rede de proteção e aí ele vai acionar, seja o Estado, o município, né, a garantir aquela vaga de creche, seja o Ministério Público, as delegacias especializadas para tomarem as providências no sentido de entrar com a ação de medida protetiva, se aquela criança, aquele adolescente estiver sofrendo por alguma situação de abandono, de maus tratos. Então, essa figura, ela é escolhida inclusive em regiões. Na cidade de Goiânia, por exemplo, nós temos 6 conselhos tutelares que atendem as regiões de determinados bairros, justamente para ter esse contato direto com a comunidade daqueles bairros, para que possa facilitar o acesso a esses entes que vão, de fato, levar ao conhecimento daqueles que podem executar a legislação a favor das crianças e dos adolescentes. Outro exemplo importante, Roberta, é a questão do artigo 4º, né, do ECA, que fala sobre o direito à saúde e à vida. E não é difícil a gente ver crianças sem atendimento médico. Então, o conselheiro tutelar, ele também auxiliaria nesse caso. Também. O Conselho Tutelar, ele atua em todas as esferas. Como eu disse, ele não vai executar, mas ele vai fazer o direcionamento para aquele ente responsável na execução. Então, em todas as esferas, seja na educação, na saúde, na segurança pública, o Conselho Tutelar, ele recepciona, inclusive ele tem também um caráter de prevenção, de aconselhamento, não é um caráter punitivo, como algumas vezes as pessoas se equivocam. Ele tem o caráter de chegar nas famílias, orientá-las sobre o que deve ser feito naquela circunstância e o caráter de participar das políticas públicas, de levar até os gestores as demandas que aquela região, que aquele município precisa para a efetivação desses direitos. Roberta, então as melhorias começariam pela questão de políticas públicas. Exatamente. O que nós precisamos ter em mente é que temos um acervo de legislação muito bem embasado ao longo desses anos, não somente a partir da Constituição e não somente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, várias outras leis foram sendo criadas no sentido de resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes, mas nós precisamos cumprir com a legislação no sentido da destinação orçamentária de recursos públicos, de políticas públicas para a execução. O que muitas vezes está faltando é justamente o executivo atuar, trabalhar, e a rede de proteção estar mais instrumentalizada para exercer o seu papel. Porque, veja bem, quando eu falo em rede de proteção à infância e juventude, significa dizer que
todo o sistema está interligado. Serviço social, a área da saúde, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, todo o sistema de justiça. Então, toda essa rede, ela só vai ser fortalecida se tiver aparelhamento e condições de aplicar a legislação. Outro ponto importante de se lembrar é que as violências estão sendo mais divulgadas porque nós temos hoje o acesso ao Disque 100. Ainda temos muitas subnotificações, mas as pessoas estão tendo maior conhecimento da sua responsabilidade em participar dessa garantia aos direitos das crianças e dos adolescentes. Porque quando a gente fala em proteção integral, nós temos que lembrar que lá na Constituição está dizendo que o dever é não só da família, mas é também do Estado e da sociedade em resguardar, em zelar pelo bem-estar dessas crianças e desses adolescentes. Então, todos nós somos responsáveis em participar desse processo, em fazer com que essas crianças possam ter acesso a tudo aqui que a gente mencionou no programa no dia de hoje. Perfeito, Roberta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um feliz Dia das Crianças, já antecipado, e que todas elas possam ter os seus direitos assegurados, direito a brincar, o direito à saúde, alimentação, e que nós possamos participar mais dessas ações.